Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal, a maior parte das vezes, com as melhores dicas literárias, de lançamentos recentes, até clássicos da literatura, dicas de quadrinhos e de mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então, galera, continuando o nosso especial, agora de junho, chegou a vez deles. Sim, hoje nós estamos da minoria que mais tem espaço, ouso dizer, dentro da nossa queridíssima sigla, que é o G. Famigerado G, os famigerados viados estão tendo seu momento esta semana. Vai ser o único momento deles durante esse mês. E eu fiquei batendo muito em qual livro eu ia falar. Até porque eu não estou lendo tanto quanto eu gostaria de estar lendo. Então, eu resolvi ir no meu arquivo e pensar, nossa, que raio de livro eu vou falar? Que não seja tão óbvio assim, mas é óbvio, pelo amor de Deus. Vocês já viram pelo título do episódio qual vai ser, não é um livro exatamente não popular. Porém, a sorte é que esse é um livro incrível. E é um livro que merece continuar sendo popular. Não apenas merece continuar sendo popular, é muito estranho que ele seja tão popular e até agora não tenha nenhuma notícia de adaptação. Ninguém tenha pegado isso para transformar em absolutamente nada. E sendo que ele combina literalmente duas coisas que mais tem se visto na mídia: mitologia grega e gays brancos. Mas vamos no que a gente vai falar. Então, eu vou falar hoje sobre A Canção de Aquiles, da autora americana Madeline Miller. Ele é um lançamento nos Estados Unidos de 2012. Ele chegou pela primeira vez no Brasil em 2015, pela editora Jangada. Jangada ou é Jangada? Mas, enfim, o livro se perdeu, porque ele não tinha basicamente nenhuma edição assim dele. Até que em 2021, ano passado, a editora Planeta comprou os direitos do livro, lançou uma capa nova, uma identidade visual única aqui do Brasil. Fizeram todo um grande lançamento, até porque é um livro, como eu falei, muito popular. E que as pessoas estavam lendo basicamente a versão do Kindle da outra editora, ou, enfim, lendo por outros meios que, se você está inserido na comunidade, você sabe quais são. Enfim, Canção de Aquiles é um livro meio impressionante quando você pega ele pela primeira vez, porque, embora ele tenha, uau, mais uma releitura da mitologia grega, uau, quem nunca viu. Porém, eu diria que ele é a versão mais sincera da Ilíada do que a própria Ilíada é. E olha que a Ilíada já é muito gay. Mas eu acho que a Canção de Aquiles ele pega porque ele traz muito humanidade para os personagens dele, incluindo os personagens mitológicos, as próprias entidades que aparecem na história. Ao mesmo tempo, ele cria um romance que, embora esteja fadado à tragédia desde o começo, e isso vai um pouco contra a minha ideia de trazer histórias LGBTs que não sejam só, olha só, gays sofrendo. Mas, nesse caso em específico, eu acho que vale a pena, por mais que você saiba que o final não vai ser agradável. Foi um livro que, antes que eu fechei o livro, eu pensei, eu nunca mais vou esquecer o que eu senti lá nesse livro. Eu nunca vou esquecer como foi a sensação de terminar, de olhar assim pra cama e pensar, meu Deus, eu li uma coisa que eu era uma pessoa diferente no momento em que eu tava antes de ler isso e agora eu sou uma outra pessoa depois que eu li. Mas enfim, sobre o que fala, afinal, nossa Canção de Aquiles. Então, ele se passa na Grécia Antiga, o lar de deuses e reis. Nós temos o Patroclo, que é um twinkzinho, jovem e tímido. Ele é um príncipe do reino de Fila. E aí ele acaba exilado num outro reino, chamado Fítia, porque ele faz uma merda muito grande e feia. Enfim, uma outra coisa interessante sobre esse livro, ele não é um livro muito focado em morais, assim, digamos, ai, todo mundo é do bem, todo mundo é do mal. Não é assim. Isso é uma das coisas mais legais dele, inclusive. Mas vamos lá. O Patroclo é exilado, né, nessa ilha, que é Fítia, depois de tudo isso que acontece, e lá ele encontra o Aquiles. Eles são crianças ainda, que ele é filho do rei dessa ilha, e ele também é filho da deusa Tétis. E o Aquiles, ele é tudo aquilo que o Patroclo não é. Ele é bem articulado, ele é ótimo com música, ele é ótimo com dança, ele é atlético, ele é forte, ele é independente, ele sabe que ele vem de um lugar de privilégio, ele sabe que ele é um semideus, ele sabe que ele tem um destino dele para a glória, mas ele desenvolve um respeito e uma admiração pelo Patroclo mesmo assim. Tipo, quanto mais eles conversam, mais eles interagem, mais eles percebem as coisas que eles têm em comum, mesmo sendo tão diferentes.
E eles desenvolvem uma conexão muito profunda e eles viram basicamente inseparáveis. E durante anos e anos da vida deles, eles treinam, eles crescem, eles brincam, eles conversam. E quando eles se tornam jovens adultos, quando eles atingem a maioridade, esse relacionamento dos dois acaba evoluindo para algo muito mais intenso. Mas essa vida, assim, meu Deus, assim, sabe? Gays da praia, muda quando traz a notícia que a Helena de Troia foi raptada e que todos os homens gregos têm que partir imediatamente para Troia para poder libertar ela. E, enfim, começa a grande guerra de Troia. E o Aquiles vê nessa guerra a oportunidade perfeita para ele cumprir o destino heróico que ele sempre acreditou, que sempre falaram que ele deveria cumprir, e deixar para trás a corte e partir para a porrada, assim, que ele vai mostrar como ele é o melhor lutador, como ele é basicamente o maior lutador que já existiu da face da Terra. E o Patroclo, que teme pela vida do Aquiles, porque mesmo sendo jovem, ele sabe que a guerra não leva a absolutamente nada, e mais movido ainda por esse amor, ele vai atrás do Aquiles e vai para a guerra junto. E uma coisa que nem o Aquiles nem o Patroclo sabem é que o destino tem reservado não só amor e glória para eles, mas sacrifícios que eles nunca poderiam imaginar que eles teriam que fazer. Bom, eu acho que é muito interessante a gente trazer o contexto de como a Madeline Miller escreveu esse livro. Esse livro ele foi o primeiro livro que essa autora lançou. Ela é especialista em mitologia grega, e uma coisa que ela incomodava muito ela em relação à abordagem da mitologia grega era sobre o apagamento queer dessas histórias. Para quem não sabe, durante a Grécia Antiga, se você sabe um pouquinho, você sabe que basicamente o conceito de heterossexualidade não era algo que existia em si na Grécia Antiga. Embora a gente possa ver hoje em dia que, não, porque hoje sim, ficam esfregando a ditadura gay na nossa cara. Meu bem, não era assim. Porque pessoas queer existem desde o começo dos tempos. Não é uma coisa, apareceu um gay e gerou uma epidemia gay. Não foi assim que aconteceu. Sabe? Todos esses personagens, essas histórias existiam há muito, muito, muito tempo. Porque a sociedade já tinha essas pessoas há muito, muito, muito tempo. Então os mitos delas refletiam isso. E a Madeline Miller, ela achava muito estranho que isso acontecia. Existe até uma piada que é de uma escultura onde está basicamente o Patroclo e o Aquiles se pegando e os legendas tinham historiadores. Então eles eram grandes amigos, sabe? Então ela resolveu basicamente fazer uma história que é muito fiel à mitologia grega, tipo, é absurdamente fiel à Ilíada. Porém, as coisas que ela muda e o que ela altera e que ela adiciona na história fazem total sentido. Não é uma coisa gratuita. Ao mesmo tempo que ela consegue ser fiel àquilo que veio antes, ela dá um twistzinho em relação ao personagem dos personagens, ao tratamento social deles, que é uma coisa que eu não estava esperando. Uma coisa que ela mostra, e como eu falei, é um livro de moral meio dúbia, é porque o Patroclo e o Aquiles continuam sendo homens. E num outro livro da autora, que é o Circe, ela explora mais a relação de como é ser mulher dentro desse contexto de mitologia grega e deus. Tipo, olha, é horrível. Completamente horrível. Mas mesmo aqui, ele mostra que mesmo eles tendo isso, mesmo simpatizando com eles, tanto o Aquiles quanto o Patroclo não são as pessoas mais legais do mundo. Eles não são, tipo assim, incapazes de não cometer crueldade. Eles não são incapazes de não serem mesquinhos. Eles não serem nojentos mesmo em relação a algumas coisas. Mas isso que torna os personagens tão bons de acompanhar. Porque tu vê os defeitos deles e tu vê as falhas deles, ao mesmo tempo tu vê o amor que eles sentem um pelo outro. E isso talvez seja a parte mais dilacerante assim dessa história. Porque tu sabe que aquilo não vai terminar bem. Tu sabe, tipo, desde o começo. Mas mesmo com essa certeza, o livro ele te pega e tu fica meio que agarrado a uma esperança que alguma coisa vai ser diferente. E, nossa, eu acho que as últimas 50 páginas desse livro devem ter sido uma das coisas que eu mais chorei em toda a minha vida. Porque não apenas é muito bonito e muito triste, mas tu sente que o livro te preparou para aquele momento, sabe? Quando aquele momento vem, é uma explosão de sentimento, uma explosão de... Ao mesmo tempo que é muito, 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 muito difícil de ler, quando tu termina satisfeito, fica assim, pelo amor de Deus, isso aqui me causou mais um trauma, vou levar isso pra terapia, mas obrigado. Muito obrigado. É isso que eu precisava ler. E uma das outras coisas que eu mais gosto desse livro
é como ele tem uma escrita meio lírica. Tipo, o livro ele tem um estilo muito diferente dos outros livros que você pode encontrar aí pelo mercado, porque ele evoca o estilo narrativo desses cantos gregos, porém, ele consegue ser acessível para alguém que não está acostumado com isso. Ele consegue trazer uma carga de modernidade do jeito como ele se posiciona na narrativa, onde ela basicamente é uma mistura muito única de dois estilos completamente diferentes. E funciona. Tipo, realmente funciona. Eu li esse livro do ano passado, eu não tinha lido esse livro antes, eu tinha lido o segundo livro dessa autora que é Circe, que também valeria um episódio, porque é um livro fenomenal sobre uma pobre feiticeira bi sofrendo num mundo horrível que é o viver no mundo de homens. É literalmente, eu nunca torci pra alguém matar tantas pessoas quanto eu torci pela protagonista desse livro. Isso é muito incrível, mas eu acho que a Canção de Aquiles fala muito mais com as pessoas, por causa que ele traz essa ideia da esperança no meio da tragédia. Quando eu li esse livro, a gente estava indo pro segundo lockdown, eu acho. Então, eu não estava me sentindo exatamente uma melhor pessoa do mundo, embora, como eu falei, seja um livro triste. Ele me fez um bem no momento que eu li. Tipo, quando eu li esse livro, eu pensei, cara, isso aqui é especial. Tipo, esse retrato aqui desse tipo tão específico de amor, desse negócio nascido nas estrelas, sabe? Tipo assim, que não tinha como acontecer de outro jeito. É uma das coisas que eu acho mais fascinante em relação ao como tu pode fazer uma escrita. Tu pode realmente comover as pessoas com isso. É algo que eu pessoalmente gostaria muito de poder fazer com a minha própria escrita. Então é muito inspirador pra mim. Sério, eu não sei como é possível recomendar mais a Canção de Aquiles. Eu sei que eu tô sendo mais uma voz no meio da multidão falando, gente, leia a Canção de Aquiles. Mas sério, até o sexo, que sim, os personagens desse livro não são assexuados, eles têm seus desejos, eles têm as coisas. É uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Você sabe exatamente o que está acontecendo, mas eu lagrimei. Eu lagrimei, porque é um negócio tão legal, é tão poético assim, que eu fiquei, gente do céu, como que pode? Até a putaria que essa mulher escreve é bonita. Como que pode? Então, enquanto não vem nenhuma adaptação, porque aparentemente ninguém quer quebrar a imagem máscula do Brad Pitt em Troia de 2004, enquanto ninguém faz isso, enquanto nenhuma história aborda isso, leia a Canção de Aquiles. É uma leitura fácil. Se você gosta de mitologia grega, isso aqui vai ser prato cheio, porque ele vai longe nesse tipo de coisa, então é muito mais de boa de poder lidar. Não é um livro longo, ele tem tipo um pouco mais de 300 páginas, então dá pra você, se você engatar na leitura, você mata isso rapidinho. Vale a pena o investimento, agora que já passou um tempo da promoção, um tempo do relançamento, ele está sempre em promoção, então confie em mim, leia a Canção de Aquiles, é um livro transformador, é divertido, é trágico, e sim, você vai ficar traumatizado, mas vai agradecer. É isso, gente. Esse foi o episódio dessa semana. Eu tava meio nervoso em relação ao que o livro ia abordar, mas eu acho que essa vai ser uma dica que eu fico muito feliz em dar para vocês. Como eu falei, o objetivo desse mês é usar a minha plataforma para trazer voz, para mostrar que existe essa literatura de qualidade e de gênero, para você que pensa que, não, porque você acha que todo livro LGBT é só sobre, estão na cidade, o cara sofre homofobia e depois ele morre, enfim. Sim, essas histórias são importantes, a gente tem que abordar isso, porque isso continua acontecendo. Querendo ou não, você não pode fugir dessas coisas. Mas se você quer saber se realmente existe literatura queer que vá além disso, que te mostre outras coisas, que mostre que sexualidade é só um aspecto da pessoa, existem livros para você. Eu garanto isso. Isso é o objetivo do meu especial desse mês e é o objetivo do episódio de hoje, todos que estão vindo. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado. Desculpa pelo atraso de um dia. Infelizmente, eu não possuo um computador que não rode a lenha, então eu tenho que fazer toda uma infraestrutura para conseguir editar os episódios. Literalmente, eu tenho um fone no celular e um sonho para fazer esse podcast. Então, por favor, desculpa. Semana que vem eu acho que eu vou conseguir fazer antes do período. Semana que vem é o lançamento desse ano, que eu estou muito empolgado para falar sobre. E é isso, gente. Eu sou o Lucas Mendes. Esse foi o episódio de hoje. E eu vejo você semana que vem.